Ah, meus amigos, a Mercedes F1 2022, o W13, começou super mal a temporada, porpoising e tudo mais. Agora até melhorou um pouquinho essa questão, foi obrigado a isso, inclusive pela FIA, assim como as demais equipes, e agora tem o problema da falta de desempenho nas corridas. Vamos tentar explicar então aqui neste vídeo de hoje os maus resultados da Mercedes. Vem comigo, deixa o like se gosta do nosso trabalho, se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Acesse nosso site informatudo.com.br/esportes e também acesse o grupo lá do Facebook, o grupo que fala de Fórmula 1, F1 Brasil Racers, o grupo que mais cresce aqui na internet. E caso goste do nosso trabalho de divulgar esses esportes menos favorecidos na grande mídia, você pode doar qualquer valor através do nosso Pix que você está vendo aí na tela. Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Bom, após a pole position e corrida competitiva na Hungria antes das férias de verão em Spa, o W13 se classificou mais longe do que em qualquer corrida nesta temporada. Vou deixar aí um gráfico na tela para você que mostra o déficit da Mercedes para a pole position, né? Olha só, o maior até agora é justamente a última prova lá na Bélgica, 1,7%. E grande parte do motivo foi que em Spa, Max Verstappen e a Red Bull melhoraram muito o desempenho, né, com a maior vantagem que alguém já teve nessa temporada até agora. A vantagem do Verstappen sobre todos, não apenas sobre a Mercedes, aumentou bastante. A outra, será que vai continuar assim nas próximas etapas? Vamos ter que aguardar para descobrir, né? Verstappen, inclusive, já antecipou que está vindo aí um chassi mais leve para a Red Bull, ou seja, o que já é bom pode ficar melhor ainda. Bom, a outra parte foi a dificuldade então da Mercedes em fazer os pneus funcionarem na qualificação. Na corrida eles pareciam mais respeitáveis, com George Russell pressionando a Ferrari de Carlos Sainz pela terceira posição. O fato de Russell poder correr tão perto de um carro que se classificou 1,5 segundos mais rápido apenas sublinhou mais uma vez o enigma que o W13 representa para a equipe. Com relação aos pneus, o nosso vídeo mais recente aqui do canal fala sobre isso. Fizemos uma pergunta naquele vídeo se as mudanças do regulamento da Fórmula 1 para 2022 realmente melhorou o desempenho do carro. Nesse vídeo falamos sobre a questão dos pneus. Caso você perdeu o vídeo, vou deixar o link no card ou na descrição. Ao longo dos treinos e qualificação, então, Hamilton e Russell podiam ser vistos sendo super agressivos em suas voltas de saída, mesmo aos mais de 7 km de Spa, não eram suficientes para colocar a borracha em sua janela de temperatura em uma pista fria. Abre aspas. É difícil compreender como estávamos na pole na última corrida, mas 1,8 segundos atrás hoje. Palavras do Russell depois de se qualificar apenas como o oitavo mais rápido. Foi horrível realmente a qualificação da Mercedes. E não estamos apenas perdendo tempo para Max, estamos 6 décimos atrás das Alpines quando as temperaturas estão frias. Lutamos e, como também vimos em Imola este ano, achamos difícil os pneus funcionarem, palavras do Russell. Andrew Sovlin, diretor de engenharia de trackside da equipe, resumiu a situação após a qualificação dizendo: o carro tem sido muito difícil de entrar em uma boa janela de trabalho aqui. Estamos tendo que fazer muitos compromissos em como o estamos executando em termos de equilíbrio e rigidez. Isso é parte do problema. Mas também falhamos em fazer uma volta decente com pneus novos durante todo o fim de semana, o que provavelmente é um problema separado que precisamos investigar e entender, fecha aspas. E o fato do carro ter mostrado essas características antes, embora não no mesmo extremo, foi um dos fatores para a Mercedes escolher um nível de asa relativamente alto. Quanto mais downforce um carro produz, mais energia está sendo alimentada nos pneus, mas isso parece agravar o déficit competitivo, pois não forneceu uma solução para os pneus com temperatura baixa, mas impôs um alto nível de arrasto ao carro, o que limitou sua velocidade em linha reta. Sobre downforce também falamos naquele vídeo mais recente aqui do canal, né? Mudanças 2022 facilitaram as ultrapassagens. Assista que vale a pena.
Nós respondemos ali essa pergunta se realmente facilitou as ultrapassagens. E os treinos mostraram que ao correr sozinho o carro estava perdendo 1 segundo por volta nas retas. Muito disso poderia ser superado com um bom vácuo nos 2 trechos, mas tentar fazer isso na qualificação significava ser limitado à mesma velocidade de volta mais lenta de qualquer carro do qual eles estivessem tentando seguir, né, pegando um vácuo. Invariavelmente, os outros carros faziam voltas lentas, a Ferrari em particular, pois o problema deles era evitar que os pneus esquentassem demais antes do início da volta. Portanto, os flechas prateadas podem perder tempo nas retas, mas ter uma volta agressiva ou compensar sua desvantagem de arrasto com um reboque, mas com pneus ainda mais frios. O reboque, né, seria então o vácuo. Uma possível pista para a causa do problema pode ter vindo de Russell quando ele observou o seguinte, olha só, abre aspas, é um circuito muito complicado porque a pista é muito aberta, mas o nível de aderência naquela curva 8-9, onde foi recapeado, é substancialmente maior em comparação com o resto da pista. O carro sempre se sentiu bem nessas 2 curvas, mas muito ruim em todos os outros lugares. Em Budapeste, todo o circuito foi recentemente refeito e você pode ir lá pisar fundo. Interessante, né? Mas abasteça o carro com combustível para o dia de corrida, faça algumas voltas consecutivas e o problema é muito reduzido. A pista muito mais quente do dia da corrida, cerca de 14 graus mais alta do que na qualificação, também ajuda. Uma vez que Hamilton cometeu seu erro na primeira volta e foi forçado a abandonar o carro com danos na suspensão, Russell conseguiu correr o primeiro stint em terceiro lugar, em um ritmo razoável, mantendo o Red Bull de Sérgio Pérez e a Ferrari de Sainz à vista, e deixando a Alpine de Alonso, que havia sido muito mais rápido do que o Russell na qualificação, muito atrás. E ele logo seria ultrapassado e deixado para trás pelo Verstappen em recuperação, mas o stint final da corrida de 2 paradas, Russell estava ganhando rapidamente sobre o Carlos Sainz. Em parte, isso ocorreu porque os pneus C2 de composto duro de Russell estavam 5 voltas mais frescos que os de Sainz, mas também porque a taxa de degradação dos pneus da Ferrari foi muito maior, com Sainz tendo que dirigir até um tempo delta para manter a temperatura da borracha abaixo de um limite crítico, enquanto Russell foi capaz então de acelerar. Na volta 38, faltando 6 voltas, Russell havia reduzido o que havia sido uma diferença de 8 segundos para apenas 1,8. Abre aspas, quando estava aproximando-me do Carlos no final, 1 segundo por volta, pensei que aqui vamos ter uma boa oportunidade aqui. Mas então eu tive 2 voltas realmente confusas e tirei os pneus da janela de oportunidade, palavras do George Russell. E foi realmente interessante esse momento, né? O Russell vinha reduzindo a diferença quando essas voltas melhores simplesmente desapareceram. Mostra realmente que o problema da Mercedes é grave, eles não conseguem achar. Até podem ter achado, mas não conseguem resolver esse problema, pelo menos não até esse momento. Coisas da Fórmula 1. E empurrando forte, ele passou pela curva Blancmont na 39ª volta. Isso foi o suficiente para perder a temperatura do pneu, ilustrando em que ponto eles estavam. Quanto mais gasto um pneu estiver, mais difícil será recuperar a temperatura perdida ao recuar. Abre aspas, quando os pneus estão naquele ponto ideal, o carro se transforma, mas assim que os perdi, sabia que o pódio havia acabado. Palavras do Russell, né? Ignore o abismo para Verstappen e o dia de Russell foi um dia de corrida respeitável, muito mais competitivo do que na qualificação, mas ainda apresenta um quebra-cabeça para a equipe, exatamente o que está causando a inconsistência de pista para pista, né, e de um dia para o outro. Abre aspas, Toto Wolff disse, temos grandes oscilações de desempenho que não conseguimos superar. Os pneus são algo que fundamentalmente não entendemos e todo o resto é bom? Ou o aero está atrapalhando? Ou a balança mecânica? Isso é tão difícil de dissecar. O carro ainda não está se saindo bem o suficiente em uma série de pistas, então está claro que precisamos ampliar a janela de trabalho, seguiu depois falando o Schlovin. Também fomos ruins na única volta, que é a outra área em que temos que nos concentrar. Com um pouco mais de temperatura na pista hoje, o aquecimento foi muito melhor, mas tem sido um problema recorrente em várias condições de circuitos, e algo que temos que melhorar, disse Schlovin após a corrida. E para finalizar, quero dizer o seguinte, né? Há fãs que solicitam que a Mercedes abandone esse projeto do W13 e faça um novo carro para a próxima temporada. Porém, isso não é possível.
pois não dá para começar um carro do zero, né? E certamente o W14 já está em andamento, ou outro nome que seja, né? Já está em andamento há bastante tempo, seguramente desde o começo do ano, e obviamente seguindo as linhas do carro atual, fazendo as devidas evoluções. Se uma montadora começar do zero um novo carro, iniciará a próxima temporada bastante desatualizada, e realmente é assim que funciona. Então o caminho mais rápido é realmente encontrar e corrigir os problemas do carro atual e assim poder fazer um carro vencedor para o ano que vem. O que você acha disso? Será que daria para abandonar realmente esse projeto por completo, de tão ruim que ele é? Ou será que a Mercedes vai conseguir, enfim, achar e corrigir os seus problemas? Deixe seu comentário aqui na descrição. Deixa o like também, se inscreva, aquela coisa toda. Assim você não perde nada. Vídeos diários aqui pra você com o mundo da Fórmula 1. Acesse nosso site, informatudo.com.br/esportes. Também acesse o grupo lá do Facebook, é Film Brasil Racers, grupo que mais cresce aqui na internet. E claro, se puder e quiser nos ajudar financeiramente, o nosso Pix passou aí na tela para você. Você pode doar qualquer valor. Não esqueça de deixar um comentário junto com o Pix lá se você quer aparecer, quiser que eu fale de você aqui no próximo vídeo, tá bom? Valeu, obrigado por hoje, é isso sobre Fórmula 1 e até mais.